Olha, parece que hoje vai dar certo. Boa tarde, minha gente, graça e paz, boa tarde, bom dia, boa noite. Parece que dessa vez hoje vai estar funcionando tudo corretamente. Aqui o celular já está na ativa. Já temos aqui já um abençoado aqui com a nossa presença grande, Marcos Félix. Abraço, abençoado, Deus te abençoe. Temos aqui também a presença de Nelson. Nelson tá vendo pelo notebook, né, Nelson? Eu vou olhar mais pra cá, viu, ó. Viu? Valeu, gente. Mas aqui o notebook é apenas pra gente marcar o tempo, tá ok? Eu dou pouca atenção aqui, é apenas para marcar o tempo. E até porque a imagem aí, a imagem muito, a câmera, a do celular já é ruim, essa do notebook ainda é pior ainda. Gente, como proposto aí pela enquete que eu coloquei logo cedo não, há uns dias atrás, ok? Eu disse que hoje a gente ia trabalhar um pouco a questão da área da escatologia do Novo Testamento. E de preferência, fazendo a abordagem de uma palavrazinha muito interessante que se encontra aqui no Novo Testamento, ok? Que quando você tem um conhecimento mais aprofundado de certas palavras e o seu uso correto, você consegue ter uma compreensão de interpretação muito melhor das profecias bíblicas, ainda mais se tratando de escatologia, ok? Hoje é a nossa 11ª live com respeito ao estudo da escatologia, né? Então já vem aí já com 11 lives aí já, para você aí ter bastante material, certo? Para você depois fazer suas futuras pesquisas e fazer suas próprias anotações e colocações com relação a esse assunto, tá ok, gente? Então, a gente vai ler aqui um texto hoje que se encontra no Novo Testamento e que interessante que esse texto que nós vamos ler é o texto carro-chefe da escola pós-tribulacionista. Essa aqui é uma das passagens de muito uso dos pós-tribulacionistas, ok? A gente vai aqui hoje fazer uma leitura nessa passagem. Eu já vou logo entrar logo no assunto, já para a gente não passar muito tempo aqui fazendo uma retrospectiva do que a gente já falou, porque quem vem acompanhando desde o começo já sabe que a gente está tratando aqui de assunto que está relacionado à doutrina escatológica, tá ok? Com relação à grande tribulação, com relação ao período milenar, ressurreição. Então é por aí que a gente está trabalhando, mas a nossa ênfase é chegar lá no final a uma posição mais completa, né, mais clara com relação ao período que a Bíblia chama de grande tribulação. A enquete central, principal do nosso objetivo aqui em todo esse percurso é chegar a uma conclusão racional bíblica, ok, com relação a esse período que a Bíblia chama de grande aflição, certo? Se a igreja passa ou se a igreja não passa. Só fazendo uma pequena retrospectiva, eu já falei aqui várias vezes, certo, que um estudo aprofundado de certas palavras ou de certas doutrinas, elas por si só já demonstram uma posição, certo, mais clara sobre a questão da igreja passar ou não pela tribulação. Não precisa nem você se aprofundar nos conceitos pré e nos conceitos pós. Uma própria análise aprofundada de certas doutrinas, por exemplo, a doutrina da ressurreição. Vocês aprofundar nesse contexto, nesse ensino, você vai ficar totalmente apto a entender que são eventos distintos e que ocorre uma separação entre tempos para uma ressurreição e para um outro tipo de ressurreição. Ó, o notebook aqui ele já farrapou. Mas ele está aqui, pelo menos ele está marcando o tempo, então para mim o que importa é que ele fique marcando o tempo, tá ok? Então hoje a gente vai ler aqui uma passagem que é a passagem Carta Magna, né, da turma pós-tribulacionista. Interessante que a base central deles é com relação a uma palavrazinha que tem aqui nesse contexto, né? E
A palavrazinha aqui para eles o ponto facultativo para que eles possam manter a teoria deles com relação a esse evento chamado Grande Tribulação. Uma coisa que eu quero aqui frisar sempre, irmãos, é que quando você for ler pelo menos qualquer carta na Bíblia, carta ou Evangelho ou um livro, há alguns recursos que se faz necessário você ficar a par para poder você entender todo o assunto relatado na carta ou no livro. Para você entender a segunda carta aos Tessalonicenses, se faz primeiro você ter uma boa compreensão do que ele ensinou na primeira carta, né? E quais foram os efeitos que a primeira carta ela trouxe. Efeitos positivos e efeitos negativos, entendeu? Você tem que analisar, por exemplo, qual era o contexto que a carta foi escrita. Qual é a ideia central da carta? São perguntas que você tem que fazer, irmão. Não é chegar assim e ler, não, né? Você tem que ler qual a situação que Paulo se encontrava para ler, para escrever aquela carta. Você tem que saber quais foram as notícias que Paulo recebeu de Tessalônica que o motivou a exortar os irmãos com a escrita dessa carta. Não é chegar, eu vou chegar e vou ler. Não é assim, entendeu? Você pode ler, mas se você tiver esses parâmetros já esclarecidos, a sua leitura vai ter maior proveito, ok? Então você tem que saber o que motivou Paulo a exortar os irmãos sobre a doutrina do arrebatamento. Por que foi que Paulo se dirigiu dessa maneira para eles? Outra coisa, o público ouvinte dessa carta, qual era o conhecimento que eles tinham com relação a esses assuntos que Paulo está trazendo mais luz para eles? Então, quando você não tem conhecimento desses fatos, você comete equívocos. A sua interpretação, ela no seu desenvolvimento, ela vai ficar confusa. E aí você vai trazer ideias que o texto não permite você introduzir no assunto. Então, são apenas algumas questões que você deve levar em pauta para poder você ter o conhecimento da carta no seu todo, meu querido. Ok? Isso se tratando da primeira carta. E aqui que é a segunda carta. Por que foi que Paulo mudou as palavras? Por que foi que Paulo aqui mudou aqui a sua dissonância com os irmãos? Por que foi que na segunda carta Paulo tratou de um assunto mais claro e mais específico que na primeira carta ele não tratou? Olha que coisa interessante. Por que Paulo não fala da figura do anticristo na primeira carta? Procure lá. Por que Paulo não falou? E por que na segunda carta Paulo escreveu um capítulo inteiro tratando sobre esse indivíduo? Por que essa diferença? Entendeu? Agora eu quero chegar. Então, ó, são questões que você tem que colocar, irmão, aí em evidência, para você entender o contexto, ok? Vamos ler aqui a segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2, certo? Para você entender o capítulo 2 aqui da carta aos Tessalonicenses, primeiro, você tem que saber dividir o capítulo por assunto e por ideias que estão sendo desenvolvidas, tá ok? Então a escola pós-tribulacionista utiliza muito aqui esse capítulo 2 para embasar as suas ideias, ok? Mas isso com pressuposto em que? Em apenas uma palavrazinha que aparece aqui no contexto da segunda carta, no capítulo 2, e de preferência no versículo 3, ok? Mas se você analisar e fizer uma leitura cuidadosa, calma, analisando, separando as orações com o seu contexto gramatical, porque Paulo não era analfabeto, meu irmão. Paulo se utilizava da gramática para poder escrever e discorrer ali suas cartas. Então a gente não pode atropelar a leitura gramatical do texto, ok? Então o primeiro assunto que Paulo está aqui tratando na segunda carta e no capítulo 2 vai do versículo 1 até o versículo 12, ok? Do versículo 1 ao versículo 12, Paulo está aqui tratando sobre a manifestação de um camarada. A ênfase nesse bloco aqui, irmãos, é mostrar a manifestação de um indivíduo. Apesar
dele falar rapidamente, só em um pedacinho mínimo da carta, sobre a questão de arrebatamento, porém, em si, o foco central nesse capítulo aqui não é mostrar o arrebatamento, mas sim mostrar a manifestação de um camarada. É isso que você tem que focalizar, ok? Mas eles não focalizam isso. Eles não estão nem aí para o contexto. Isso já é demonstrar, né, um descuido, né, com um estudo aprofundado das Escrituras. Certo? E do versículo 13 para o versículo 17, onde ele encerra aqui o capítulo 2 aqui, ele termina dando ações de graças e exortando os irmãos que permaneçam firmes naquilo que eles foram totalmente inteirados, ok? Mas a ênfase aqui central, já adiantando, irmãos, a ênfase central do capítulo 2 não é tratar de arrebatamento. Então já está errado pegar esse contexto para querer abordar o assunto de arrebatamento, ok? Como infelizmente a própria escola pós-tribulacionista utiliza para justificar as suas interpretações com relação ao arrebatamento. Então vamos aqui ler, tratando com bastante cuidado aqui. Apesar de que hoje a gente não vai fazer aqui uma exegese completa desse capítulo, tá ok? Então a segunda carta começa. Eu quero que, se for possível, se você tiver aí com lápis e papel, você vá anotando algumas considerações que eu vou evidenciar nessa leitura. Isso é muito importante. Para isso vai ser preciso você pesquisar um pouco a língua portuguesa para que você possa entender um pouco, porque aqui tem a questão gramatical e a gente não pode atropelar para validar nossas ideias. Então, se você tiver com a Bíblia aí, confira comigo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1, olha o que diz. Irmãos, no que diz respeito, a palavra aqui respeito se refere a um assunto, no que se refere a um determinado evento, a um determinado assunto. É essa a linguagem, certo? E do que é que Paulo está tratando no versículo 1? Irmãos, no que diz respeito, olha só, à vinda, certo? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aqui já evidenciou um primeiro assunto. Você pode colocar separado aí. Ele destaca, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é a leitura aqui em português, irmãos? A gente atropela. Aí por isso que mistura tudo e fica confuso. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mais, irmão? E o A aqui está craseado. Nossa reunião com Ele. Ele está evidenciando aqui, irmão, outro assunto. Outra situação. A leitura em português serve para isso, meu amado. Paulo aqui está falando aqui, ó, de duas situações específicas. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião com Ele. É assim que se lê em português. Mas você lê de uma tirada só, atropela, meu irmão, o texto. Quando você faz uma leitura corretamente, gramaticalmente, você consegue distinguir a ideia que está sendo desenvolvida pelo escritor. Olha só. Com ele, ó, nós vos exortamos. Já o quê? Já ensinamos, já deixamos claro sobre esse assunto. É isso que Paulo quer dizer, irmãos. Ou seja, então, quanto à relação da vinda de Cristo para a reunião com Ele, Paulo já tinha tratado e exortado e deixado claramente esse assunto. Como é que você sabe disso? É só você ler o capítulo 4 da primeira carta, meu irmão. Que ele termina como? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Leia devagarzinho a Bíblia que você vai entender, meu amado. Certo? Vamos lá. Versículo 2, ó. Então, ele já tinha trazido um ensinamento claro, muito específico, sobre o que? A vinda do Senhor e a reunião. Duas palavras que você deve destacar aqui, viu? Vinda do Senhor e reunião. Olha como ele vai ser mais enfático com relação agora a isso que eu estou falando. E ele escreveu aqui, olha só. Que não vos demovais, não sair do local, não deixar que
isso seja tirado da sua mente. Olha só, da vossa mente. O quê? O que é que não pode ser deixado tirado, irmão, da mente deles? Pessoal, vocês não podem fazer com que isso saia com facilidade da mente de vocês. O que é que não deve sair da mente deles, irmãos? A vinda do Senhor e a reunião, meu irmão. É isso que ele está aqui exortando. Vamos lá, continuar, ó. Com facilidade, que é o que muitos têm deixado, né, ó. Nem se perturbem. Irmãos, a palavra aqui perturbar significa que algo estava sendo dito a eles que estavam trazendo dúvidas à sua mente com relação ao ensino do arrebatamento que Paulo tinha ensinado. Está vendo que é um contexto gigantesco e você tem que ter conhecimento desse contexto. Se você não conhece o contexto, não se aprofunda, aí você crê e se apega a qualquer teologia que venha para você, meu irmão. Qualquer ideia, ok? Ó, o notebook aqui parou, tá tudo preto, mas pelo menos está marcando aqui o tempo, tá ok? Vamos continuar, ó. Aí ele vai agora dar aqui 3 objeções que eles estavam dando valor e que estava perturbando a ideia que Paulo já tinha esclarecido em uma carta anterior. Não se perturbe, quer por esse. Eu não vou aqui tratar distintamente palavrinha por palavrinha, que o meu foco não é isso. O meu foco vai ser chegar em uma palavra específica que tem no versículo 3, tá ok? O nosso estudo vai ser sobre ela. Mas aqui já uma leitura de relance para você entender. Uma leitura calma, tranquila, gramaticalmente separando, pontuação separando tudo, irmão. Aí você entende. Olha o que ele vai dizer. Quer por espírito, quer por palavra e quer por epístola. 3 situações aqui estavam perturbando a ideia já formada na mente dos irmãos da igreja por Paulo, mas chegou a essas 3 questões aí que perturbou eles. Olha só. Como se procedesse de nós, ou seja, nós quem, irmãos? De Paulo, dos líderes, da liderança apostólica verdadeira. Como se fosse a gente que tivesse mandado, em outras palavras. Então tinha a ver o que, irmãos? Com algum tipo de mensagem, né, falsa, mas que parecia ser uma mensagem mandada por Paulo. Tá vendo, irmão, que a falsidade não já vem de hoje, já vem, ó, de muito tempo atrás, né, ó. Agora, olha só qual era a ideia das mensagens que esses supostos apóstolos ou pregadores estavam disseminando na igreja de Tessalônica. Qual era a ideia? Olha só, supondo, né, de nós, ó, supondo, ó, tenha chegado o que, irmãos? O dia do Senhor. Olha a outra expressão aí agora. Você já separou vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, reunião com Ele, e agora Paulo aqui entra em outra ideia, dia do Senhor. Eu já expliquei em 10 lives. Você já está por mais de que ciente do que se refere e o que quer dizer o entendimento de Paulo sobre o dia do Senhor. 3 questões, separe, aí você começa a entender a carta. Então eles estavam supondo, dizendo o que? Perturbando, já estamos vivenciando o que, irmãos? O dia do Senhor. Que é dia de quê? Irmão, o que é o dia do Senhor? Ira de Deus, grande tribulação. É o que a expressão dia do Senhor se estende a esse período. Agora, o que motivou os irmãos a acreditarem nessa falsa palavra que eles estavam dando na igreja? Aí é que eu digo, aí você vai ter que entender o contexto ao qual esses irmãos vivenciavam nesses dias. Muita perseguição, mortes, prisões, certo? Tudo que era terrível. E esses eventos aí, o que foi que aconteceu? Esses supostos falsos apóstolos utilizaram essa situação momentânea lá e aludiram, olha, isso é o dia do Senhor. Deus está derramando a ira sobre nós. E isso perturbou a ideia dos irmãos. Por quê? Porque em uma carta anterior, irmãos, Paulo tinha declarado com várias palavras que esse momento a igreja estava livre. Porém, agora aqui, eles estavam vivenciando essa situação e eles entenderam que Paulo se enganou com o ensino que Paulo deu para a igreja. Olha o contexto, olha só como é interessante.
Talvez você não sabia disso. Aí, por você não saber, aí você vai e defende tais ideias. Irmão, isso é só uma pitadinha do contexto. É tanta coisa que tem, que se eu fosse falar para evidenciar essa contextualização aqui, tinha que ser umas 4 a 5 lives, meu irmão. Oi, meu amor. Meu amor já está aqui ao vivo com a gente. Tá ok? A minha esposa aí, ó, Paula Leite. Um beijo para você, amor. Então é isso que estava acontecendo. Então você, para entender esse capítulo 2, você tem que entender do que é que está se tratando esse capítulo 2. E a ênfase aqui é o dia do Senhor, não é arrebatamento. A princípio, meus amados, a palavra arrebatamento, arpazo, nem aparece aqui nesse capítulo. A palavra nem aparece. E o que aparece aqui é parousia, que é vinda, é totalmente diferente. Parousia é uma coisa e arpazo é outra, irmão. Esse texto aqui não está tratando de arpazo. Então, infelizmente, eu vou até dizer aqui uma boa verdade. Até a escola pré também utiliza aqui para falar de arrebatamento. Não está falando de arrebatamento. A ideia que traz aqui é no versículo 1, devido à expressão reunião. Ela pode dar essa ideia de arrebatamento, mas o foco central do capítulo 2 não é tratar de arrebatamento, tá ok? Vamos agora para o versículo 3, que é o meu ponto central aqui agora. Olha só, se você é um cara bom de português e soube separar as 3 questões que estão no versículo 1 e 2, aí você entende do que é que Paulo está se referindo no versículo 3. Você é bom de português? E aí, Nelson, você que fez a prova da PM, você foi bom em português? O pessoal que está assistindo aí é bom de português? Vamos ver se vocês são bons de português agora. Eu sou horrível, mas eu consegui aqui chegar a uma conclusão interessante. E se você for levar o que eu estou aqui falando para o português, meu amado, vai bater em cima. Versículo 3 da segunda carta, capítulo 2. Olha só. Como foi que Paulo terminou o versículo 2? Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ponto. Terminou com ponto. Olha como é que Paulo agora começa o versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque isto... Olha, gente, eu vou aqui parar. Não tem vírgula, mas eu vou botar aqui uma vírgula aqui agora. Isto não acontecerá. Não tem vírgula, mas eu vou colocar uma vírgula depois de isto. Irmão, o pronome isto é um pronome indicativo que indica o quê? Paulo está aqui usando aqui esse pronome aqui, mas Paulo está indicando, ele está apontando para o quê? Lembre-se que o versículo 2 terminou com ponto. Mas no versículo 3, ele vai, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, minha pergunta para vocês da escola pós-tribulacionista, porque isto, a minha pergunta é, isto o quê? O que é que Paulo está aqui indicando, apontando? É para o quê? Isto o quê? É que você vê só, isto, mas isto o quê? Você é apto para me responder ao que é que Paulo está se referindo com esse pronome indicativo isto? Agora eu vou continuar lendo o versículo. Depois bote aí sua resposta. Ao que é que Paulo está se indicando, quando ele faz uso desse pronome indicativo isto. É um pronome de proximidade. E a diferença entre isto e isso. Aí para a turma do pós-tribulacional. Depois você me responda. O que é que Paulo está indicando com o pronome isto? Para que é que ele está indicando? Eu vou te ajudar aqui agora. Certo? Ele está apontando para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa reunião com Ele, ou para o dia do Senhor. Depois bote aí nos comentários qual dos três Paulo está aqui dando ênfase com o uso desse pronome indicativo isto. Agora eu vou ler o versículo completo. Com essa ideia agora que eu levantei, vai trazer mais claridade.
Coisa que tenho certeza que nenhum de vocês nunca fez isso. Vamos ler, versículo 3 completo agora. Ninguém de nenhum modo, vos engane, ó, porque isto não acontecerá. Vou perguntar de novo, isto o quê? Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, antes que isto aconteça, tem que acontecer o que logo? A apostasia. Então, a apostasia, ela precede esse isto. E a minha pergunta é, isto o quê? Agora, a gente vamos encerrar, ó. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Parei por aqui. Ele está aqui dizendo que para que esse isto aconteça, primeiro tem que haver esse negócio aqui, apostasia. Certo? E ele está dizendo que essa apostasia, se ela não acontecer, fica impedido de que algo seja revelado, que é o homem da iniquidade. Então, para que o homem da iniquidade ele seja revelado, e no original a palavra aqui revelado é a palavra apocalipso, certo? Tem que primeiro acontecer isso que ele aqui chama de apostasia. E que antes da apostasia, esse isto, para acontecer, primeiro tem que vir a apostasia. A minha pergunta foi, e o que é esse isto? Olha, pareceu atrapalhar tudo aqui. Mas se você colocar organizado devagarzinho, entender, aí você vai entender o que o texto quer dizer, certo? E o versículo 4 em diante, ele vai aqui falando sobre as manifestações do anticristo, certo? Eu não vou ler não. Mas a minha pergunta agora é o seguinte, no versículo 3. O que significa a palavra apostasia? Quem souber, pode digitar aí no comentário, certo? Algumas perguntas, eu vou até fechar aqui agora a Bíblia, certo? Estou com ela aqui aberta, Tessalonicenses, tá vendo aí, ó? Vou fechar, vou colocar aqui de lado. Vamos agora aqui para meu cronograma. Daquelas 7, ó, só falta 2 e termine. E a gente vai encerrar essas 2 folhazinhas hoje. Para poder você responder o que significa a palavra apostasia, porque eu sei que você vai colocar o que ela significa hoje em dia. Mas Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, meu querido. Certo? Então, olha algumas perguntas. Se você quiser anotar, tome nota aí. Qual é o uso de Paulo nessa palavra? Olha só, já apareceu aqui um abençoado dizendo negar a fé. Marcos, negar a fé. Muito bem. Esse aí, ó, é um conceito que essa palavra ganhou hoje em dia. Marcos está correto, certo? Mas vamos lá. Se você quiser anotar, anote essas perguntas aí, ó. Qual era o uso que Paulo fazia dessa palavra? Qual foi o uso que Jesus fez dessa palavra? Porque Jesus falou dessa palavra, você não sabia não? Qual foi o uso que ele fez? Terceira pergunta, essa é importantíssima, olha só. Qual era o uso habitual naquele tempo? Bíblia, isso aqui tem 2000 anos. Volta aí, 2000 anos atrás, lá naquela época lá. Naquela época, será que era esse mesmo sentido aí que Marcos colocou aí? Qual era o uso que essa palavra tinha lá há 2000 anos atrás? Uso habitual, ou seja, era um uso que era utilizado por todo mundo. Era o uso dela mesmo, era o que eles entendiam dela. Ok? Outra pergunta interessante. O texto que a gente leu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, por que a palavra apostasia? Por que ela não foi traduzida? Se ela significa negar a fé, então por que ela não foi negar a fé? Por que permaneceu a palavra apostasia? Eu vou explicar o porquê. Vai dar uma dor de cabeça, mas você vai ter que entender o porquê. Ok? Tá anotando essas perguntas? São importantíssimas. Essas perguntas aí, ó, nenhum pós-tribulacionista responde. Não é interessante? Vamos lá.
Em quais textos aparece mais essa palavra? Essa palavra aparece quantas vezes no Novo Testamento? Ok? Qual é o significado que foi dado atualmente a ela? Marcos já colocou aí, tá certo? Qual é o seu significado etimológico? Você sabe o que é isso? Etimológico? Depois você pesquisa aí. Se não for aqui falar tanta coisa, a live vai se estender, certo? Vamos lá? E como eu aqui falei, né? Eu já adiantei. Quais são suas possíveis interpretações? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi, gente. Voltou. Fui aqui buscar água. Interessante que ela caiu. Foi o tempo de eu ir buscar aqui um copinho de água para a gente continuar. Certo? Termino a linha de raciocínio. Se você depois volta, certo? E rever esse vídeo e ver aí as perguntas, ok? Vamos agora para o seu significado. Para a gente poder entender aqui algumas questões, se for necessário a gente entender um pouquinho de grego, ok? Porque você tem que entender que Paulo não escreveu a Bíblia em português, ele escreveu em grego. E os tradutores foi que a traduziram e chegou aqui em nossas mãos ela em português. E algumas expressões, os tradutores, eles não traduziram a palavra, eles apenas transliteraram. E há uma diferença. Então, para você entender o grego, primeiro, você tem que transliterar para depois traduzir e dar a sua interpretação. Então, são 3 passos. Tem a transliteração, a tradução e a interpretação. Tá ok? Por exemplo, a palavra apostasia no grego, ela tem 9 letras. É a letra alfa, a letra pi, a letra ômicron, a letra sigma, a letra tau, a letra alfa de novo, o sigma de novo, o iota e o alfa. Então isso aí é a palavra apostasia no seu original. É esse monte de letrinha aí, cara. Entendeu? Aí o que é transliterar? É pegar essas letras do grego e relacionar com o nosso alfabeto e como cada uma se encaixa em cada letra do nosso alfabeto. Então, por exemplo, a letra alfa do grego corresponde à nossa letra A na nossa gramática na língua portuguesa. A letra pi no grego representa a nossa letra P em português. Então, traduzindo para o português, apostásia fica apostasia em português. Só transliterando. Então isso é a transliteração. É tirar dos caracteres do grego e trazer para as nossas letras do nosso alfabeto, da nossa consoante portuguesa, né? Do nosso alfabeto português, ok? Então se você olhar no texto, a palavra lá está apostasia. E eles só fizeram o quê? Só fizeram transliterar. Não deram o significado da palavra. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque no próprio contexto lá, tem lá a palavra revelação. E lá no original, a palavra ali é apocalipso. E o que significa apocalipse? Significa revelar, ok? Então, outras palavras que tem lá no grego, eles traduziram e deram a sua interpretação. Mas essa palavrazinha eles deixaram apenas ela traduzida, só transliteraram, não traduziram o que significa. Por quê? Não é interessante? Então, fique sabendo disso, certo? Outra coisa que é interessante é quais são as formas que essa palavra ela aparece no Novo Testamento. A palavra apostasia, ela é um substantivo, certo? E ela aparece em muitos contextos na sua forma substantivada, que é apostasion. Tem a palavra apostasia
e apostasion. A palavra apostasion era a sua forma substantivada, certo? E outras palavras, e ela também aparece na sua forma verbal. Então é a palavra como verbo. Então apostasia como verbo, no grego é a palavra apistenes. Eu sei que você talvez não esteja entendendo aqui nada do que eu estou falando, cara, mas isso é para você ver a importância de você estudar. Aí você começa a entender melhor o texto bíblico, tá vendo aí, gente? Certo? Então, muitas vezes ela aparece em alguns contextos com a palavra apistemes, que é a forma verbal do substantivo apostasia. Tá ok? Então isso aí muda alguma coisa? Não, não muda nada, certo? Já dei aqui uma informação bem legal para você, não foi? Já estamos aqui com 36 minutos, ok? Olha que coisa interessante, tá com a Bíblia aberta? Se não tá, abra comigo aí agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Essa palavra, ela aparece aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e o versículo 21, certo? Atos 21, 21. Olha o que está escrito, olha. E foram informados, a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem. Olha aí, é a palavra apostasia em sua forma substantivada. Apostatarem de Moisés. Dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Tá ok? Então, se você observar aqui, apostatarem. Aqui é a sua forma substantivada. Ok? Outra coisa que é muito interessante também aqui você observar é que essa palavra apostasia, ela tanto é um substantivo neutro, ela tem a sua forma substantiva neutra, como tem o seu substantivo masculino e o substantivo feminino. É uma coisa bem interessante. É algo, por exemplo, que na nossa língua portuguesa não temos. A gramática grega tem o substantivo masculino, o substantivo feminino e o substantivo neutro. 3. Nós, em português, temos o substantivo masculino, o substantivo feminino. Porém, não temos o substantivo neutro. Entre aspas, temos. Só que o nosso substantivo neutro, ele está dentro do substantivo masculino. Você sabia disso? E olha que eu não sou bom em português não, viu? Mas na nossa língua portuguesa, o substantivo neutro, ele está inserido dentro do substantivo masculino. Deixa eu dar aqui uma ideia para você entender o que eu quero dizer. Por exemplo, suponhamos que na igreja, de um lado fica só as mulheres sentadas e do outro lado só os homens. Então você pode apontar para os homens e dizer o quê? Ali estão eles. Substantivo masculino, porque é só os homens, certo? E você pode apontar para as mulheres e dizer, ali estão elas, substantivo feminino, certo? Mas a gente não tem isso. Quem faz isso é a congregação cristã. A gente senta tudo misturado. E aí, e agora? Como é que a gente vai dizer eles ou vai dizer elas? Na nossa gramática portuguesa, o correto, porque como não tem um substantivo neutro, nessa situação é usar o quê? Sempre é usar o substantivo masculino, eles. Se pegar as mulheres e os homens, tudo junto, é eles. Por quê? Porque dentro aí está o substantivo neutro. Mas, entenda, no grego tem. No grego teria, ali estão eles, ali estão elas, e quando se juntar, existe um pronome para definir tudo misturado. Entendeu? Isso é a riqueza da língua grega. Então, o dentro do substantivo aqui masculino, da palavra apostasia, tem essa característica que eu tenho certeza que você não sabia. Então, olha só. Então, esse substantivo apostasia,
Eu disse que a gente ia trabalhar a palavra apostasia. Vai ser um pouco chato, mas é importante, mas é uma maravilha você saber isso aí. Você vai entender melhor os contextos, ok? Então, olha só, a própria definição dessa palavra, ela já ajuda a distinguir pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Qual dos dois está com a razão na sua interpretação? A definição dessa palavra vai ajudar. Você agora, sabendo dessas coisas aí, meu irmão, que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Não é verdade? Então, olha só, no Novo Testamento, eu estou falando do Novo Testamento. Quantas vezes aparece o substantivo neutro? Eu fiz uma pesquisa, meu irmão, é por isso que é negócio de doido aqui comigo. Aparece 3 vezes. Você tem coragem de fazer essa pesquisa e buscar? Primeiro você vai ter que saber grego. Quantas vezes ele aparece na sua forma verbal? A palavra apostasia na forma verbal? 14 vezes. E quantas vezes a palavra aparece com a sua forma substantivo normal? 2 vezes. Então, ao todo, essa expressão aparece 19 vezes na Bíblia. Tá ok? Você sabia disso? Forma verbal, neutro e substantivada. Ok? E por que é importante, irmão, fazer tudo isso? Porque as formas como a palavra aparece, ela vai designar se é uma questão física, certo? Separamento físico, ou se é uma questão espiritual. Você sabia disso? É importantíssimo, porque essa palavra ela tem essas 2 aplicações que nunca foram ditas a vocês. Ela se relacionando com a questão, uma separação física, sair fisicamente de um local, e uma separação, um desligamento espiritual. Agora a gente vai aqui ler, e você por si só vai saber, você é uma pessoa inteligente, se os textos que eu estou aqui lendo aqui agora, onde aparece a palavra em sua forma verbal ou substantivada, se está se relacionando com uma separação física ou uma separação espiritual. Tem um monte aqui, mas você nunca observou. Mas agora que eu estou dizendo, você vai saber, ok? Eu separei aqui algumas. Vamos começar com a primeira. Mateus capítulo 5. Abra aí comigo. Mateus capítulo 5. Vamos ver do que se refere aqui esse substantivo, tá ok? Mateus capítulo 5, versículo 31. Olha o que vai dizer, Mateus 5, 31. O contexto você já conhece, é só você ler o contexto. Mas eu quero ver aqui a palavrazinha e vamos ver, olha que coisa interessante. Vamos ver se você vai conseguir identificar onde é que está aqui a palavra apostasion, substantivada, certo? Olha só. Também foi dito, ó, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E agora, irmãos? Alguém pode digitar aí, aonde é que a gente pode colocar aqui a palavra apostasia? Ela é a interpretação de qual dessas palavras aqui, desse contexto do versículo 31? Eu vou esperar um pouquinho enquanto eu bebo água. Cadê Nelson, Marcos? Digite aí, aonde é que está a palavra apostasia aí nesse texto? Qual é o significado aqui da palavra apostasia em Mateus 5,31? Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E aí, gente? Qual é aqui a palavra apostasia? Quem é que sabe dizer aí? Para você ver. Tá vendo aí, irmão, como é importante? Qual é o significado da palavra apostasia aqui? Irmãos, você vai cair para trás. Aqui no texto original, a palavra apostasia, sabe qual é? Divórcio. Ó, Marcos colocou repudia, tá vendo? Tá vendo, Marcos? É divórcio, meus amados, a palavra é divórcio. Tá vendo que, ô Marcos, tá vendo que não só é negar a fé? Divórcio. Vocês sabiam disso, cara? Ah, Nelson botou agora porque eu falei, né, Nelson? Eu vou lhe perguntar.
Então, como agora você sabe que a palavra ela tem duas aplicações, não é duas interpretações, ela tem mais do que duas, viu? Duas aplicações. Então aqui, nesse contexto aqui, a palavra divórcio significa apostasia, certo? Significa divórcio. Então a minha pergunta é, nesse contexto aqui, meus amados, é uma separação física ou espiritual? O que é que vocês acham? Coloca aí. Certo? Mateus 19:7. Vamos lá. Mateus 19:7. Apesar de se tratar da mesma situação, mas vamos ler Mateus 19:7. Para você ver que eu gosto de enfatizar, eu sou chatonildo, que é para depois eu acabo de dizer, meu irmão. Marcos, pelo amor de Deus, espiritual, meu irmão. Irmão, divórcio é uma separação espiritual, Marcos, pelo amor. Não é uma separação física não, meu querido. Pelo amor, eu vou lhe perdoar, foi meu abençoado. Eu vou lhe perdoar pela sua humildade. Meus queridos, divórcio é separação física, meus amados. Pelo amor de Deus. Separação física. Se você se divorcia da sua mulher, vai ser espiritual como, abençoado? É físico. Marco tá perdoado. 1-0 para mim, viu, Marcos? 1-0 para mim. Vamos continuar. Marcos, eu tô brincando, viu? Pelo amor de Deus, você é um amor de pessoa, Marcos. Olha só, Mateus 19:7. É o mesmo contexto. Olha só. Olha o que diz, ó. Replicaram-lhe. Quem foi que replicaram? Aqui os fariseus querendo colocar Jesus no canto da parede. Replicaram Jesus. Olha só. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Meu irmão, eles estão tratando da separação física de casamento. Agora aqui ficou fácil você definir qual é a palavra apostasia, que eu já falei, né? Então aqui, ó, divórcio, meu irmão. Tá vendo aí? Divórcio. Então tá vendo que a palavra apostasia, ela tem uma classificação como afastamento físico também, meu irmão. Afastamento físico também. Bora ver outra. Marcos capítulo 10, versículo 4. Bora ver lá. Vá comigo. Marcos capítulo 10 e o versículo 4. Olha o que é que diz. Marcos 10, versículo 4. É sempre o mesmo contexto que eu quero enfatizar. Para depois você dizer que eu não deixei nenhuma referência. Marcos 10, 4. Olha o que é que vai falar. Tornaram eles, ó. Moisés permitiu, ó, lavrar carta de divórcio. Tá vendo aí, irmão, que é separação física? Por aqui tá bom ou quer mais? Você não sabia disso, eu tenho certeza. Mas agora você está sabendo, isso aí já vai dar mais luz para as conclusões que você tinha antes. Por isso que eu falei, bote seus pressupostos de lado e reavalie de novo, meu irmão. Vamos ver de novo? Lucas capítulo 2. Vamos lá. Lucas capítulo 2. Eu disse a você que tem um monte, meu irmão. Se você ler a Bíblia, você encontra. Leia a palavra de Deus, que parece que é uma coisa que o povo não está fazendo. Aí diz que vai morar no céu, sem ter comunhão com a palavra. Eu não sei não como é um negócio desse não, gente. Olha só. Lucas capítulo 2, versículo 37. Vamos ver. Vou deixar para você responder se essa é física ou é espiritual. Cadê Marcos de novo? Lucas 2,37 diz assim, ó. E que era viúva. Vocês conhecem o texto. E que era viúva de 80 anos, ó. E de 84 anos, ó. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Aonde é que está a palavra apostasia aqui? Bora, eu quero ver você responder agora, Nelson. Bora, Nelson. Esses caras foram meus alunos na escola teológica, hein? Bora, meus alunos, não vão me decepcionar não, pelo amor de Deus. Nelson, Marcos, pessoal que está assistindo aí. Você que está assistindo agora, que não estava ao vivo, responda essa pergunta aí. Lucas 2,37. Onde é que está a palavra apostasia aí agora, gente? Não acharam não foi a palavra apostasia? Olha só, meus amados. Era viúva de 84 anos, ó. Esta não
epistemes, o templo. É a palavra aqui, irmãos, deixava. Aí eu lhe pergunto, é espiritual ou físico? Essa velhinha, a viúva que estava lá. O sentido aqui é espiritual ou físico? É a palavra aqui, ó, no grego aqui original, lá no original, aqui é a palavra epistemes, que é o quê? Lembra? É a forma verbal do substantivo apostasia. E aí, gente, é físico ou é espiritual aqui? Diz que ela não deixava o templo de modo algum. É físico ou espiritual? Depois você coloca aí. Bora ver outra passagem. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Você lê aí na sua Bíblia. Abra a Bíblia aí, Nelson. Abra a Bíblia. Lucas 2,37. Senão vai ficar aqui muito tempo. Já vai 51 minutos, cara. Já era para mim ter terminado. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Aê, Marco, você é o cara. Tá vendo aí, ó? Ou seja, a veinha não saía de dentro do templo, meu irmão. Ela ficava lá. Não se afastava. Então a palavra aqui é o verbo apistemes, certo? Apostasia na forma verbal. É o que? Fisicamente. Até agora não foi nenhum espiritual. Concorda comigo? Tá vendo que a palavra significa um afastamento físico também? Não é só negar a fé. Já vimos aqui que a palavra significa o quê? Divórcio, afastamento, deixar o local. Olha aí, tá vendo aí, meu irmão? E agora, só com essa pequena luz aqui, como é que fica lá, meu irmão? 2 Tessalonicenses 2,3, a palavra apostasia lá. E aí, como é que fica agora? Tá dando luz a você agora o entendimento? Tá vendo como é bom, irmão, você estudar a palavra de Deus? Estudar o grego, olha como é importante, cara. Quantas pessoas não têm enganado as pessoas leigas dentro das igrejas sem terem conhecimento? Mas eu vou ter que dar aqui uma lapadinha em vocês agora. Mas a culpa é de vocês que não querem estudar. Vocês se conformam com tudo que é dito a vocês. Aí depois apanham e não sabem por quê, meus amados. Me perdoe, eu tinha que dar essa alfinetadazinha aqui em vocês. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos lá de novo. Meu irmão, quem mais tem passagem para dar sou eu. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos lá. Capítulo 15 de Atos, viu? Irmão, tá ficando escuro. Não tá? Deixa eu acender aqui o candeeiro. Eita, que deu luz agora. Agora que o negócio vai pegar pesado. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos 15. Bora, abra a palavra aí, meu irmão. Atos 15, versículo 38. De Atos 15, 38. Olha só. Mas Paulo não achava justo. O contexto aqui é claro, irmão. Vocês vão se lembrar. Isso aqui aconteceu lá no capítulo 13 de Atos, certo? Mas aqui no capítulo 15, ele está relembrando uma situação, um vexame que eles passaram. Eu quero você me dizer aonde é que está aqui a palavra epistemes, o verbo, certo? Vamos lá, olha só. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Onde é que está aqui a palavra apostasion? Ou epistemes? Atos 15, 38. O contexto aqui você sabe muito bem de que é que Paulo aqui está falando. Paulo está falando aqui de quem? Olha, está falando de tu, vice Marcos. Lembra que eles tiveram uma discussão nas viagens missionárias? E Marcos se recusou a caminhar mais com Paulo. O que foi que aconteceu nessa discussão? É o que Paulo está aqui lembrando de novo. Marcos agora aprendeu, não foi, Marcos? Você agora, Marcos, você agora vai entender. 2 Tessalonicenses 2,3. Ok? Não é isso que vem lhe dizer não, Marcos. Não é isso que vem lhe dizer não. Você agora está entendendo. Olha aqui, ó. Mas Paulo não achava justo levarem quem? Marcos. Por quê? Porque na primeira vez Marcos fumaçou. E eles brigaram. E Marcos e Barnabé foram para um canto. E Paulo e Silas foram para onde? Então eles fizeram o que, irmãos? Se afastaram.
Precisa dizer que foi fisicamente aqui? Será que está claro que a palavra aqui significa um afastamento físico? Olha que bênção, gente. Tá vendo quando você estuda, cara? Bora mais uma. Atos 19:9. Bora mais uma. Eu acho que com essa aqui vai ficar bem claro, não vai não? Atos 19:9. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 9, vai dizer assim, ó. Visto que alguns deles, ó, se mostravam emperdinados e descrentes, falando mal do caminho, ó, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Onde é que está aqui a palavra epistemes, que é o verbo do substantivo apostasia? Ora, onde é que está aqui esse texto? Qual é a palavra aqui para afastamento, irmão? Para... Eita, eu respondi, ó. Eita, cara, agora deu uma vacilada, não foi? Irmãos, apartando-se. Quem foi que se apartou aqui da multidão, meu irmão? Quem foi que saiu fisicamente? Paulo. Foi Paulo. É por isso que infelizmente eu faço muito isso que Paulo faz. Meu irmão, eu estou no canto. Não querem aprender, não sou bem-vindo. Então, meu amigo, eu caio fora. Então eu vou para onde o pessoal quer. Não quer não? Deus abençoe vocês. Então, ó, se apartar fisicamente. Irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lucas, essa vai ser a saideira. Lucas capítulo 4, eu prometo que essa é a saideira. Mas tem aqui um caminhão para gente trabalhar a noite todinha. Lucas capítulo 4, essa vocês conhecem demais. Lucas capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz Lucas 4, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Aqui, irmão, é aquele texto conhecidíssimo da tentação de Jesus. Quem era que estava tentando Jesus, irmãos? Literalmente, quem era? O diabo. Aqui está dizendo então que o diabo negou a fé. Será que é isso mesmo? Qual é a palavra aqui, ó? Apartou-se, se apartar. Então tá vendo, irmãos, que não é só negar a fé, é se afastar, se apartar, ficar distante, sair, ir-se embora. É uma redundância, tá ok, irmãos? Então quer dizer que o diabo negou a fé em Jesus aqui? Ou ele apostatou, ou seja, ele se distanciou, ele deixou Jesus por um momento. Olha que bênção. Quando você estuda, quando você busca, irmãos. Só até aqui, ó. Se você agora avaliar, eu tenho certeza que se você for uma pessoa sincera, você vai ver que a interpretação pós-tribulacionista, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ela não consegue se sustentar, meus amados. Me perdoem aí os irmãos. Não estou dizendo que vocês são os caras errados, não é isso. Mas eu estou dizendo que a maneira como a escola pós interpreta lá e coloca lá, à luz agora, irmão, do original, e não tem como você fugir do original, me perdoe, ela cai por terra. A interpretação cai por terra. Só à luz dessa palavra apostasia, tá vendo aí? E aqui tem tanta coisa, né, que eu nem entrei aqui a fundo, viu, meus irmãos? Tem tanta coisa que eu nem entrei aqui a fundo. Viu aí, ficou claro que o estudo de apenas um conceito, uma palavra, uma frase, só em você se aprofundar nela, você consegue realmente ver qual das duas escolas realmente está fazendo um uso correto das escrituras. Não estou aqui dizendo que meus irmãos pós deturpam a Bíblia, não é isso. Mas que lhes falta um aprofundamento sincero no estudo, lhes falta, meus irmãos. Irmãos, tem erro no pré? Que é claro que tem. Quem disse a vocês que o pré é dono da verdade? Mas nessa matéria,
Não nessa matéria de apostasia, nessa questão de uma pesquisa aprofundada, a escola pré tá 1-0. Ok, meus irmãos? 1-0. Irmãos, tá bom até aqui? Então, para você ficar por dentro, eu vou mostrar agora afastamento espiritual. Bora? Para dizer que eu estou puxando sardinha para minha brasa. Quais são os textos na Bíblia que mostram um afastamento espiritual? E aí, Marco, tá doido para saber quais essas passagens, não tá? Porque você disse logo lá que foi o divórcio, foi a primeira, Marcos. Marcos é uma bênção, cara, eu amo vocês, cara, certo? Vamos ver, vocês estão curiosos para ver passagens de afastamento espiritual? Vamos ver. Eu vou mostrar, aqui é o carro-chefe, e ela é tão pesada, tão intensa e tão verdadeira, que tem até um adjetivo, certo? Que vai dar ênfase à interpretação. Ou seja, o próprio adjetivo que a sucede, que está na sua forma de adjetivo adverbial no grego, ela já vai dar luz para você realmente entender que realmente aqui se trata de um afastamento espiritual. A passagem é muito conhecida, meus irmãos. Qual é? 1 Timóteo capítulo 4, gente. Vamos abrir comigo? 1 Timóteo capítulo 4. Gente, essa é mesmo na cara. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Se você já achou primeiro de quem, você já deve ter visto aí já, não já? Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha o que vai dizer o versículo 1. Ora, o Espírito afirma, então Paulo tinha convicção. Não é Paulo que está falando não, meus irmãos, é o Espírito Santo que está falando, por boca de Paulo. Olha o que ele vai dizer, ó. Que nos últimos tempos, Paulo aqui utilizou últimos tempos, ou últimos dias, é a mesma coisa, cara. Olha só. Alguns apostatarão. É a sua forma o quê? Verbal. Apistemes. Apostatarão de quê, meus amados? Será que aí tá na cara ou não tá, gente? Da fé. O que é que a gente aprende com isso, gente? Não é só a palavra apostasia, é toda a palavra. O contexto é na cara, meus irmãos. O contexto ajuda você a entender. Mas infelizmente, meus amados, meus irmãos do pós, eles não dão importância a isso aí. Um pós equilibrado, cara sincero, ele vai notar sim. Ele vai notar. Porém, ele não vai querer aceitar. Mas tá na cara, gente. Olha só, a palavra aqui, fé, ela está dando sentido à palavra apostasia, ao verbo apistemes. Então aqui está na cara que Paulo aqui agora está se tratando de uma esfera diferente da que ele tratava antes. Aqui ele está dando uma palavra aqui, fé. Apostatarão de quê? Da fé. Sentido, aqui não é um afastamento físico. Aqui é o quê? Uma total negação da sua fé em Cristo. Para ouvir o quê? Doutrinas, espíritos enganadores. O próprio versículo já deixa a ênfase que aqui sim se trata, irmãos, de um afastamento espiritual. Aqui sim, é o contexto. E a palavra fé, bora ver outra? Hebreus, vamos lá. Meu irmão, tem um monte, cara, tem um monte. Tem não, viu? Pro afastamento espiritual não tem não. Agora físico, tem um caminhão aqui. Se você quiser mais, pode me perguntar que eu saio mostrando. Vamos lá, irmãos, Hebreus. Vê se o contexto, vê se eu estou mentindo, cara. Vê se eu estou usando de artimanha para querer puxar sardinha para minha brasa. É não, cara. O contexto. Hebreus capítulo versículo 12. Olha o que diz Hebreus 3:12. Olha só. Tende cuidado. Olha a advertência paulina. Não paulina, mas aqui não é para mim, não é Paulo não. Hebreus não é Paulo. Não vou entrar em detalhes. Talvez um dia a gente faça online falando sobre a carta aos Hebreus. Já vai 1h05, cara. Eu vou encerrar por aqui. Olha só. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça
haver em qualquer de vocês o quê? Perverso coração de incredulidade que vos afaste de quê? Do Deus vivo. Incredulidade, coração perverso. Olha as palavras que Paulo aqui está utilizando. Para que o que, irmãos? Se afaste. A palavra aqui é o que? Apistemes. Apostasia. De quem? Irmão, e o contexto aqui é físico ou é espiritual? Será que está na cara ou que não é? Que é espiritual, irmãos? Pelo contrário, olha a advertência. Exortai-vos mutualmente, cada um, a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, ó, a fim de que, ó, de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, ó, se de fato, olha só o contexto, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Estou fechando a palavra de Deus, irmãos. Vou parar por aqui. A gente trabalhou hoje a palavra apostasia, a sua forma substantiva, neutra, masculina e feminina, seu modo verbal e o seu modo neutro. Vimos aqui que ela, no seu sentido original etimológico, não significa apenas negar a fé, se divorciar, se afastar, se distanciar, se manter longe. Isso aí vai lhe ajudar a interpretar 2 Tessalonicenses 2:3. É o contexto. E eu falei para você aqui no começo da live lá, para você avaliar o que significa, para o que é que Paulo está apontando o pronome isto, lá em 2 Tessalonicenses. Se ele está falando da vinda do Senhor, da reunião ou do dia do Senhor, meu irmão. E olhe lá o contexto. Então, o que é que significa a palavra apostasia lá em 2 Tessalonicenses, meus amados? O contexto é claríssimo. O contexto é claríssimo. É só você ler o contexto e você continuar de onde eu parei. Vamos ler agora para você entender agora o finalzinho onde eu parei. 2 Tessalonicenses, abra comigo aí. 2 Tessalonicenses, certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 4 agora, olha só. O qual se opõe, do versículo 4 em diante, meus amados. Paulo agora está mostrando características que vai facilitar ser identificado o homem da iniquidade. Marcos, eu não sei se foi a Marcos que eu pedi a tu, Marcos, para você fazer uma análise de Daniel capítulo 7. Para você entender aqui, você tem que entender Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11. Ou seja, você tem que entender o livro de Daniel do capítulo 7 para o capítulo 12. Você tem que entender. Lá, Daniel mostra características que Paulo aqui está jogando luz em cima. O homem da iniquidade, filho da perdição. Interessante, olha só. Eu vou abrir aqui um parêntese. Tem um cara que eu acompanho no YouTube, eu não vou dar o nome dele, certo? Mas eu bebo muito da fonte desse camarada. O cara é muito topado, meu irmão. O cara é muito topado. Porém, ele tem uma ideia que eu não concordo com ele. E ele é pré, mas eu não vou concordar com ele. Ele chegou a uma conclusão, olha que, me desculpe, mas é um absurdo. Ele chegou a uma conclusão que aqui, em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, o versículo 3, que fala: seja revelado o homem da iniquidade, vírgula, filho da perdição. Ele disse aqui são duas pessoas. Cara, infelizmente é uma interpretação absurda. Paulo está apenas dando mais adjetivos para designar e qualificar o sujeito da oração.
homem da iniquidade, filho da perdição, é o mesmo camarada. Mas ele disse que é 2, e o cara é pré, e o cara tem um conhecimento, ó, superior ao meu. Porém, eu não vou concordar com o cara, meu irmão, não concordo. Porque aí, você vai ter que ver isso aqui em Daniel, se Daniel também está falando de 2 camaradas. Daniel não está falando de 2 camaradas, entendeu? Vamos continuar, para você entender a palavra apostasia aqui, em 2 Tessalonicenses 2:3, ok? Olha só. Eu parei no versículo 4, ó, o qual se opõe, vamos lá, eles dizem que é a igreja, certo? Que se refere a um período de apostasia da igreja. Aqui já dá para me entrar aqui em outra questão de Hebreus capítulo 6, só um lequezinho, para você ver. Porque lá em Hebreus capítulo 6 diz que aquele que uma vez que foi iluminado e tudo mais, recebeu o dom, papá, e se desviou, é impossível para esse camarada, ele o quê? Voltar de novo. Diz que é impossível, ok? E aqui, a escola pós diz que é a igreja, né, que vai ter uma apostatar, vai negar. Então como é que fica esse conceito pós com relação a Hebreus capítulo 6? Tá vendo que um quebra o outro? Não tem como, meus amados. Vamos, olha, é porque a minha língua coçou. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Vamos ver se aí a gente consegue encaixar aqui a igreja e se é arrebatamento. Olha só. O qual se opõe e se levanta, olha, contra tudo que se chama Deus. Me diga na igreja, tudo que se chama Deus. O que é isso? Que eu não consigo entender. Não tem como encaixar a igreja. Tudo que se chama Deus, ó. Olha, vai piorar agora, ó. Ou é objeto de culto. Irmãos, o que é objeto de culto dentro da igreja? É o quê? O púlpito, a bateria, o som, o que é isso aí, cara? Se ele não está aqui se relacionando, irmãos, com os objetos cultuais do templo, a mesa, a arca, e agora, meu irmão, como é que fica? É uma linguagem judaica, meu irmão, que Paulo tá, cara. É uma perspectiva totalmente judaica. Eu e você somos cristãos. Se desmembrou do judaísmo. Apesar da salvação, como Jesus diz, vem dos judeus, a igreja é fora do judaísmo, cara. Olha só. A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então quer dizer que o anticristo vai sentar em cima de você, meu irmão. Aí qual é a desculpa do pós? É espiritual. É alegórico. Cara, pelo amor de Deus, me desculpem, meus irmãos. Não tem como não, cara. Porque Daniel vai falar dessa maneira muito mais claro. Ele só pode estar aqui falando, meu irmão, da existência do templo. Se sentar lá. Como é que vai botar a igreja aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem a ver o templo judaico com a igreja, meus irmãos? O santuário somos nós, meu amigo. Aqui ele está se referindo a um templo físico. A linguagem de Paulo aqui, os pormenores que ele dá, só pode estar falando de a existência de um templo físico que vai ser construído, meu irmão. Olha só. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Até agora aqui nada de arrebatamento. Nada de ressurreição. Está vendo que o texto da segunda carta não está tratando de arrebatamento, meus irmãos? Para você querer colocar a igreja no lugar. Versículo 5, ó. Não vos recordais, aqui é que é uma lapada no pós. Não vos recordeis, ó, de que, ó, ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Que estas coisas é, irmãos? Com relação ao quê? Ao surgimento desse camarada. A eventualidade que marca a questão de o dia do Senhor. Está lá na primeira carta no capítulo 5. Você vê isso aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quando Paulo, em suas viagens missionárias, passa por Anfípolis, por vários lugares lá, e chega na cidade de Tessalônica. E o texto diz lá que ele costumava ir para a sinagoga, judaísmo. E diz lá que por 3 sábados ele disputava com o pessoal lá da igreja, irmãos. Mas aqui dá para ver o que, irmãos? Que a pregação de Paulo, meu irmão, era escatologia o tempo todo, cara. E os líderes hoje em dia desprezam. Não estão nem aí para isso. Estão indo contra Paulo.
Você está em desobediência contra Paulo no ensino da palavra de Deus, meu irmão. É para você mesmo que é líder. Pode esquentar as orelhas aí, meu irmão. Olha só. Agora, sabeis o que o detém. Eu não vou aqui interpretar quem é essa pessoa que tem várias especulações. Meu foco não é esse. Agora, olha a palavra, viu aqui, viu só, olha só. Para que ele seja revelado somente em uma ocasião própria. Com efeito, versículo 7, ó, o mistério da iniquidade já opera e aguarda mistério da iniquidade. Não é ministério, é um mistério. Coisa que está o quê? Oculta, não está revelado. Então, para que ele venha agir na sua proporção, na sua totalidade, é isso que ele quer dizer. Que existe uma totalidade dessa questão da iniquidade que está ainda aguardando para que possa atuar em sua plenitude. É isso que significa mistério da iniquidade. Olha só. Aguarda somente que seja o quê? Afastado. O que, irmãos? Aquele que agora o detém. Irmão, se você continuar aqui lendo aqui o texto, em momento algum, meu irmão, fala de arrebatamento. Infelizmente, até o pré também está equivocado em utilizar esse contexto para falar de pré-tribulacionismo. Mas a gente viu aqui, irmãos, a aplicação da palavra. Olha, 1h20. Ficou grande essa live. Ok? Irmãos, Deus abençoe vocês. Você volte aí, pegue do começo, para que você possa entender até onde eu estava aqui tratando. A ênfase nossa aqui hoje não foi fazer uma exegese da segunda carta aos Tessalonicenses, mas a palavrazinha apostasia. E você agora tem um conteúdo que eu tenho certeza, irmão, que é maravilhoso para você. Vai te ajudar bastante. Ok? Eu não sei se o reverendo Janduí estava presente conosco, mas Deus abençoe o reverendo Janduí. Todos os irmãos que compareceram, que estiveram aqui presentes conosco. Marcos, eu estou ansioso para aquela nossa mesa redonda lá com o meu abençoado, com o meu patrão Sérgio Alves aí da churrascaria Sabor do Meu Dia. Sérgio, meu filho, estou aqui ansioso para a gente ter essa mesa redonda maravilhosa, ok? Na próxima live aqui, a gente vai fazer uma abordagem de finalmente, né, irmão? Tinha gente que está esperando, né? De Mateus 24, ok? Então, a gente vai fazer uma abordagem de Mateus 24. Mas antes disso, eu quero deixar aqui a lição para vocês. Leia Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. E agora eu vou dar aqui uma luz que eu não tinha dado antes. Certo? Eu não disse a vocês. Para quem eu disse, foi para ler só Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, não foi? Marcos está aqui agora, ele vai pegar esse macete. Leia também Lucas 17, meu irmão. Muita gente não sabe disso, gente. Lucas 17 é um texto desfragmentado de Lucas 21. Aí você vai entender. Tá vendo? Tá vendo que são muitas pesquisas, muitos macetes que muita gente não sabe. Aí se agarra naquilo que é mais fácil entender e essa aqui é a que se aproxima mais. Irmãos, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Valeu. Um abraço a todos. E até... Se eu for fazer amanhã, eu vou dizer, porque amanhã é sábado. E eu quero descansar sábado e domingo, certo? Porque eu tenho que fazer várias pesquisas para não estar aqui falando tanta coisa que vai ser inútil para vocês. Mas se eu não fizer amanhã, a gente segunda-feira está aqui de volta com vocês às 16 horas. Um abraço para vocês em nome de Jesus. Bora, caramba.